Vamos lá para Belém? Porque as empresas líderes de energia estão lá na cúpula do clima para discutir a descarbonização do setor. A solução inclui inovações como hidrogênio verde, também opções já consolidadas, caso, por exemplo, dos biocombustíveis brasileiros. Para a gente se aprofundar nesse tema, nosso âncora Fernando Nakagawa, sempre ele, está agora com o André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy, direto da Blue Zone na COP30. Naka, seja muito bem-vindo. Agradeço também ao André pela disponibilidade de conversar com a gente. Boa tarde, Irajá. Agradeço muito ao André por estar aqui, ter aberto um tempinho na agenda dele, concorridíssima aqui em Belém. André, qual é o grande pilar da descarbonização para um país como o Brasil? Quando a gente pensa que a gente tem tanto sol e tanto vento, é por aí a nossa solução? Fernando, o Brasil, numa COP30 dessa magnitude, ele é exemplo e ele mora quase no inconsciente de vários países. O Brasil tem todas as fontes, também petróleo, também gás. Acho que a gente só não tem geotérmica porque não tem vulcão aqui dentro. Essa nossa diversidade de fontes traz o Brasil para o centro negociador dessa história. O que quer dizer isso? Se por um lado a ciência está dizendo que a gente vai lá para os 2 graus centígrados e isso não importa o que a gente fizer e depois vai ter que voltar, significa que essa coisa da descarbonização tem que ganhar realismo. E é esse realismo que está ocorrendo nessa COP. O Brasil tem essas fontes, a gente vai ver a chamada de quadruplicar os combustíveis, os biocombustíveis, que o Brasil é um campeão, e lá no G20 lutou por eles. A gente vai falar de duplicar energia renovável e vai falar de reduzir petróleo e carvão. Essa redução de petróleo e carvão tem que ser realista, e ela é sobre tirar petróleo e carvão e colocar gradualmente o gás e ir trabalhando nisso. Esse realismo ocorre no Brasil hoje. Nós estamos há 2 meses de um leilão de capacidade. Isso é um exemplo. E esse leilão de capacidade, nós vamos usar gás como bateria, justamente para viabilizar renováveis. Essa é onde o Brasil está inserido. E com todos os nossos percalços, o Brasil é um dos únicos países no planeta com excesso de energia renovável, pronto para usar em data center, em hidrogênio, em outros produtos verdes. Essa é a discussão do momento. Além disso, Fernando, olha que curioso, o mundo está indo lá, vamos eficiência energética, vamos eletrificar. Para eletrificar precisa do quê? Dos minerais, precisa de cobre e um monte de outras coisas. E o Brasil é muito importante no espaço mineral. Olha os espaços que a gente está cobrindo. Por último, a gente é um ator geopolítico neutro. A gente fala com o chinês, a gente fala com o americano, a gente fala com o europeu, e eles se falam em conjunto aqui na COP. Então, André, pela tua leitura, o fato de o Brasil ter, há poucos dias, avançado algumas casas na possibilidade, na perspectiva de explorar a margem equatorial no velho petróleo, não nos tira da rota correta da descarbonização? De forma alguma. Obviamente, Fernando, e essa é uma COP da ciência. Pela primeira vez nós temos um pavilhão da ciência dentro da COP. Os maiores cientistas do planeta estão aqui. Brasileiros, climatologistas ingleses, alemães, sociólogos, todos juntos. Dizendo, olha, tem que parar de emitir, tirar hidrocarboneto do solo e mandar para a atmosfera. Isso nós sabemos. Os economistas estão dizendo, se parar isso muito rápido, você acaba com as democracias. É a COP da possibilidade, do realismo. E quando o Brasil coloca essa questão da margem equatorial, ele está sendo realista. Ele está se nivelando num nível de igualdade e de debate que ele consegue falar com todo mundo. Brilhante a posição do presidente Lula falar, vamos usar parte desse dinheiro para a descarbonização e para fazer uma economia verde no Brasil. Fernando, o Brasil, pelas coalizões que foram feitas, chega na COP unido. Tem a coalizão do transporte, tem a coalizão da energia, a coalizão do agronegócio. Isso é brilhante. Então, assim, o Brasil decide ser da economia verde.
e está dando esse recado para todo mundo. Vitor Irajá está nos estúdios da CNN em São Paulo. Vitor, o André Clark te ouve aqui em Belém. Aca, muito obrigado. André, novamente, muito obrigado por aceitar nosso convite, conceder essa entrevista aqui no CNN Money News. André, na esteira dessas discussões acerca da MP 1304, agora está se discutindo esse possível veto do presidente Lula a essa perspectiva de um ressarcimento das empresas atingidas por essa prerrogativa do curtailment. Eu queria uma análise sua acerca exatamente dessa discussão que tange a esse veta ou não veta por parte do presidente Lula. Boa, Vitor. O curtailment é parte dessa abundância. O Brasil está colocando para dentro do sistema quase 2 a 3 gigas por mês de capacidade de solar que ninguém controla. Se qualquer coisa, esse curtailment vai piorar. Outra coisa, o Brasil não está sozinho nisso. Eu costumo dizer que um dos empregos mais difíceis é o gerenciador dos sistemas elétricos dos países. A Califórnia está assim, o Brasil está assim, a Alemanha está assim. A entrada das renováveis é um problema. É natural que o setor queira reviabilizar essa coisa do curtailment. Ela não se resolve só com essa emenda, não é só o veto que vai resolver. O que resolve é investimento em bateria, em armazenagem, as nossas hidrelétricas pump storage. O Brasil é rico em tecnologias dessa área. O Brasil tem um sistema integrado e digital. O problema é que demora tempo. Essa MP é só um pequeno fôlego para isso acontecer e não desestabilizar financeiramente esses investidores. Agora, por outro lado, esses investidores sabiam que essa é uma regra de mercado livre. O gerenciamento do sistema integrado é de segurança nacional. Então, assim, é difícil, o presidente Lula tem uma difícil decisão pela frente, mas não é suficiente. Nós vamos fazer muito mais e tem muito trabalho de engenharia para ser feito nesse nosso sistema. André, essa saída para o nosso operador nacional do sistema ter uma rede que consiga dar conta da oferta e da demanda, isso pode nos levar a ter uma energia mais cara? A reação ao curtailment ou a transição verde tão esperada e tão desejada que tem a aceleração vai se transformar numa energia mais cara para o consumidor no Brasil e no mundo? Então, se passar dessa forma, onde vai acabar a conta desse curtailment? No consumidor. É um problema. Onde é que resolve? Despachar o que chama de micro e mini geração. Ter tecnologia do operador nacional do sistema também parar essa parte da energia que está completamente fora do controle. A gente já vem avisando, já há alguns anos, que essa coisa da MMGD ia colapsar o sistema regulatório energético brasileiro. E é isso que nós estamos vivendo. Não é suficiente. Vai ficar caro e não é suficiente. O que resolve é colocar controle nessa MMGD, despachar no nível de distribuidora, porque senão não vai controle. Todos os outros países fizeram isso. Vai ter que colocar bateria, vai ter que colocar hidrelétricas reversíveis, vai ter que ter... Mas isso demora tempo. Do mesmo jeito que demorou 10 anos para fazer solar com eólica na escala, vai demorar uns 5 anos para vir bateria em larga escala, essa coisa toda. É isso que resolve. Simplesmente jogar a conta no consumidor é muito perigoso. E André, para a gente terminar, a Siemens, como dizem os alemães, tem obviamente uma pegada na transição energética, mas como uma grande empresa de máquinas e equipamentos, vocês continuam fornecendo para indústrias e setores que são altamente poluentes, como o carvão. Como é que fica essa dualidade dentro da companhia? Estou tentando olhar para o futuro verde, ao mesmo tempo em que eu continuo oferecendo maquinário para o poluente carvão, por exemplo. Portanto, carvão a gente já não faz há muitos anos, não faz. A gente faz a manutenção da parte de vapor do carvão, mas não faz mais carvão há muitos anos. É importante dizer que em poucos lugares do mundo o carvão é viável.
no mundo e no mercado que a gente atua, carvão não está lá na nossa lista, não. Gás é verdade. Tem tido grande desenvolvimento de gás, até gás como substituidor do carvão, o que descarboniza. E uma outra coisa importante, nesse pragmatismo da transição energética, Fernando, eu sempre falo, todo carbono conta. Se você é um produtor de óleo e vai produzir óleo com uma pegada de carbono menor, nós temos que ajudar. Com precisão, com critério, porque todo mundo tem que remar para a gente sair do outro lado. É isso que a gente chama de realismo e da transição energética realista. Ou seja, não importa muito o caminho, o importante é chegar no amanhã com menos carbono. É correto. Isso está em todos nós. O acordo que ocorreu lá na 28, de transitar dos combustíveis fósseis, ele tinha uma frase: transitar de forma ordenada da oferta e da demanda. Nós, consumidores, temos que saber se o que a gente está consumindo tem mais ou menos carbono. Por isso as discussões de contabilidade de carbono, intensidade de carbono vão aparecer nessa COP. Se você é um produtor de aço, que é grande emissor, como é que você diferencia o seu produto de baixo carbono de um produto de alto carbono que usa carvão? Como é que a gente lança no Brasil, que é uma enorme oportunidade, o aço verde? Como é que uma automotiva compra aço verde e não compra aço não verde? Essa é a discussão do momento, é a COP da implementação, Fernando. Muito bem, a gente conversou com André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy no Brasil. André, obrigado pela conversa e que bom ter gente do setor privado assim engajado e animado com essa discussão, porque só assim a gente consegue mover cabeças, corações e mentes e o bolso das empresas para esse futuro mais verde. Parabéns, Fernando. A cobertura que vocês fazem traz isso. COP é todo dia. O que está acontecendo aqui é o encontro da sociedade, até dos indígenas, com a ciência e com o negócio. Como é que sai do outro lado na transição energética? Só assim. Muito bem, obrigado, André.